Posso te falar sobre um sabonete que é delicioso no banho? É um sabonete que a gente chama de mágico porque você vai fazer essa base do zero a partir de um amido de milho, da nossa amiga maisena. E a ideia desse produto é deslizar no corpo deliciosamente, fazer uma espuma super gostosa e o melhor, as pessoas acham que ele vai desmanchar e acabar. Não desmancha, gente. Ele é uma delícia. Eu tô falando sobre o sabão mágico que você vai fazer às vezes com coloração natural, como esses que eu fiz agora. Você pode criar sua receita com um perfume maravilhoso, com espuma na quantidade certinha e o mais gostoso, você sentir o prazer desse produto na sua pele. É maravilhoso. Por isso que chama sabão mágico. E aí, quer conhecer? Para você entender melhor sobre esse produto, você vai imagina que é uma massinha. A gente vai amassar igual uma massinha de criança, aí você vai conseguir modelar ele, tá? Do jeito que você quiser mesmo. Aqui, nesse que a gente vai fazer, vocês estão vendo aí que eles têm esse veio em cima, né? Isso a gente fez com uma colher de pau, mas dá para você deixar ele incrível. E a ideia para esse produto, muitas vezes, é você fazer ele com um apelo natural, você pensar nele, né, às vezes com uma fruta, e dá para arrasar. Então, essa receita vale e merece, sabe o quê? Aê! Aí, porque é uma receita que quando você terminar e ver ele assim, ó, durinho desse jeito, e você for usar, você vai falar, eu que fiz. E já que a gente tá falando de uma fase que a saboreia tá tão em alta e as pessoas estão amando sentir um banho diferente, eu tenho certeza que essa aqui é a melhor experiência. Sério, a gente sempre fala da jelly, né? Porque a jelly é deliciosa, mas esse aqui, quando você passa esse amido derretendo assim, ó, na pele, eu até fiz uma imagem da gente usando ele, deixa eu mostrar de novo pra vocês. Olha que delícia. Não, é uma delícia. Olha isso, gente, que show. E ele faz uma espuma e essa espuma vai continuando. E aí você vai usando ele, ele faz cada vez mais espuma e para tudo. Espuma, às vezes você acha que ele tá ressecando. Não, a gente coloca glicerina destilada, tem óleo, tem hidratante, então é um produto bem completinho. Deixei você com vontade de aprender? Então bora lá. Então, ó, aqui do lado vocês têm a receita. Então eu vou ler aqui, vocês leem aí, ó. Vou fazer meia receita hoje, tá bom? Então 2 xícaras de amido de milho, vulgo maisena. Pode também comprar na zona cerealista de quilo, fica bem mais barato, tá? É onde a gente compra. Meia xícara de lauril em pó. 10 ml de óleo vegetal, aqui nós vamos usar o óleo vegetal de semente de uva, tá? Pode ser qualquer um. 30 ml de fragrância, nós vamos usar de frutas vermelhas, que maravilhosa. Eu uso frutas vermelhas há muito tempo e no sabonete eu acho que fica forte. Quando a gente fez esse e eu fui cheirar no dia seguinte, meu, muda muito, fica muito a fruta assim quando você tá comendo. Então, é legal porque ele perde um pouco aquela intensidade. Pode ser que eu, né, que já conheço ela há muito tempo, acho forte. Mas, e já deu uma cansada que eu usei muito, principalmente em sabonete pra banho. Mas quando eu vi esse que saiu um pouco, assim, porque ele tá aberto aqui, gente, que delícia. Que delícia, voltei a me apaixonar por ele. 20 ml de glicerina destilada, bem importante, isso ajuda a hidratar. 20 ml de extrato, aqui nós vamos usar o extrato de morango, tá? Extrato e 40 ml de lauril líquido. Para vocês entenderem o que a gente vai fazer, a gente vai misturar um pó com um líquido, tá? E isso vai virar uma massinha. Então, para começar, vamos, tá? Vestir aí uma luva. Então, deixa eu tirar aqui. Só pra gente não sujar tudo, deixar tudo certinho. Então, a ideia é a gente sovar mesmo. E é rápido e fácil de fazer, vocês vão ver. Bem gostoso. Então, veste a luva. Tem quem, tá, goste de usar só uma, sabia? Porque aí você pega os produtos com essa e aí quando você vai sovar, sova só com uma, tá bom? Tem gente que faz isso. Eu, muitas vezes, reparo que se tudo não estiver limpinho, eu não posso ficar pegando tudo com a luva. Então eu tenho muito receio de usar a luva e ficar com a luva aqui pegando nas coisas, tá bom? Então, principalmente quando a gente vai colocar a mão dentro do produto. Você pode vestir a luva assim que você colocar tudo na bacia também. Terminou de modelar, tira ela. Não limpa a luva e continua usando, tá bom? Eu prefiro assim. Então vamos lá. Primeiro, vamos colocar as 2 xícaras de amido de milho. Tá certinho aí? Dá pra ver, Lana? Um pouquinho mais pra trás? Tcharam. A Lana que corrige aqui. Que aí depois vocês reclamam, né? Eles que ouvem. Aqui, meia de lauril em pó. Pode fazer com lauril com isetionato? Pode, ele faz menos, tá? Espuma, mas pode. Tá aqui. Em seguida,
Colocamos o lauril, vamos pro óleo. Eu já vou fazer assim, ó, pra adiantar, eu vou colocar aqui já toda a quantidade de produto. Então, vamos lá, vira pra cá, ó, 10 de óleo, põe pro lado, 30 de fragrância, então vai dar 40 ml total aqui. Aí nós temos 20 de glicerina bidestilada, importantíssimo, que é uma das coisas que a gente às vezes pode economizar, colocar menos óleo, menos manteiga e aumentar na glicerina destilada em qualquer produto, tá? Então, glicerina destilada 20, extrato de morango 20. Também eu poderia ter feito isso já na produção, separar tudo aqui, ó, e deixar só o potinho, tá bom? E lauril 40. Então, a gente tá falando aqui de 120 ml no total de produto. Arrasou? E uma das coisas que a gente sempre fala, gente, é para vocês pensarem em ir tirando, porque às vezes eu vejo aluno, eu acho que eu coloquei 2 vezes, e fala acho que é melhor a gente criar uma metodologia para vocês usarem e ir tirando, porque se vocês não erram, tá? Coloquei aqui, agora o que eu vou fazer? Eu pego esse líquido e coloco em cima do lauril de preferência. Como a gente não começou a mexer ainda o lauril, não coloquei a máscara, mas é importante vocês, tá? Pensarem e utilizarem a máscara, lembrarem dela, tá bom? Aqui, foi. Agora vamos lá, tá aqui dentro direitinho? Foi? O que eu vou fazer? Vou começar a sovar essa massa. Quer colocar um pouco de cor já? Pode pôr, que aí você gasta menos mão. Aqui no caso a gente vai usar o blueberry em pó, ó. E eu não vou pôr muito, tá? Porque ele é bem forte, a cor. Ponho e vou começar a sovar ele. Olha que fácil e que delícia. Ó. Aí aqui a gente tem um ponto bem legal para vocês pensarem, que é a textura. A textura tem que ficar compactada e bem gostosa. Se você achar que ele ficou um pouco seco, você vai adicionar mais um fiozinho de glicerina destilada. Ela que vai controlar aqui o mais grosso, o mais compactado ou mais esfarelado, tá? Aqui ela já tá na quantidade certa, ó. Mas pode ser que fique ou muito mole, às vezes, fica uma gelequinha, um pouco mais de amido de milho. Se você falar, queria deixar ela mais compactada, mais gostosa de trabalhar, que quanto mais massinha ela fica, gente, ó, é mais gostoso, tá bom? Eu, às vezes, vejo que com, nossa, um trisquinho de glicerina fica muito melhor pra gente compactar ela. Esse pó aqui de baixo, ó, ele acaba sumindo, então não tem problema esse trisquinho, tá? Só não trabalhe com ela muito seca, porque quando você trabalha com ela muito seca, cansa mais o braço de vocês, tá bom? Aqui, como a gente já, né, fez aí a parte de sovar e já umedeceu ela, não tem mais o problema de subir o pozinho do lauril. Então, ó, olha que delícia. Ó, melhor textura, parece sorvete, tá vendo? Que ela você passa assim, ó, ele quebra, dá pra ver? Conseguiram entender o sorvete que eu falei? Não, sim, né? Eu falei, nossa, acho que sorvete é um pouquinho, mas quebradíssimo. Mas ó, olha que legal, conforme você vai apertando, como ela fica uma massinha de criança, tá bom? Então agora, o que eu vou fazer? Vou fazer esse rajado que tem aí. Podemos fazer de duas formas. Você pode pegar metade dela e deixar aqui, ó, aqui do lado, e jogar isso, que é mais uma quantidade pequena, vai, na outra metade. Aí a gente vai conseguir fazer um marmorizado bem legal, ó. Mas assim já fica, só de eu deixar desse jeito, ó, deixar desse jeito e fazer ele ali, já é um marmorizado lindo, tá vendo? Ó? É o mais fácil de todos, que ele fica todo desenhado. Mas você pode
deixar essa parte mais forte e fazer um rajado com aquele, aí fica melhor ainda. Mas olha que lindo que fica. Olha o desenho. Mas eu vou deixar ele um pouquinho mais nessa parte e aí mostro pra vocês. Tá bom? Ó. Vocês viram que essa mão nem usa? Por isso que eu falei da luva só em uma. Que acaba que você não usa essa outra mão. E é bom porque você fica com uma luva limpinha pra você trabalhar, pra pegar as coisas. Então isso é um ponto legal da gente pensar. Prontinho. Amassei. Posso deixar ela toda uniforme, se vocês quiserem. Tá? Posso deixar ela toda uniforme, mas assim já fica bem lindo. Agora a gente vai unir as duas. Tira. Ó. Tira aqui. Assim. E agora a gente pode fazer assim. Olha que legal. Olha o rajado nele acontecendo. Isso aqui você consegue fazer assim e pegar tudo. Mas olha, quando você vai montar ele, você vai trabalhando, olha, ele vai começar a virar umas coisas deliciosas. Aperto, limpo tudo e agora você vê o tamanho que você quer. Então eu vou fazer 3 sabonetes com isso aqui. Olha que facinho. Vem aqui. Posso apertar um pouco mais, mas as rachaduras dele, elas são bem-vindas, tá? Olha que lindo. Pode enrolar ele. Bom, se você faz assim, ele vai fazendo realmente uma bolinha, ela vai puxando as cores, tá? Então, ó. Posso apertar um pouquinho. Feito isso, faz uma bolinha menor do que vai ser o final, porque a gente vai apertar ele agora e ele vai dar uma desestruturada, mas olha que lindo. Não é muito legal? E não é muito facinho? Agora vamos lá. Obrigado. Venho aqui. E vou fazer isso. Aqui. Vou fazer isso. Olha que lindo. Vou arrumar essa partezinha, não que seja problema, porque depois ele fica todo compactado. Apertei, apertei e apertei. Venho aqui agora. E volto ele. Olha. Que demais. Não é muito legal? Barrinha pronta! A ideia é essa. Você faz aí o formato que você quiser. Aqui o que a gente fez ali foi... Foi? Pincelzinho. Eu vou jogar um pouquinho só com a mão, assim, ó. Ó, só umas marquinhas mais fortes no meio. E uma coisa que a gente fez foi pegar um pouquinho de semente. Podia colocar dentro, tá, gente? Podia colocar em uma das cores. E aí vocês apertarem um pouquinho de semente em cima, porque a gente tá falando de frutas vermelhas, né? Bem tiquinho. Ó. Não é muito legal? Só. Não é uma delicadeza. Aqui. A ideia da gente é você esperar ele secar de um dia pro outro. Tá bom? Você pode embalar ele com papel manteiga. Você pode pegar um pedacinho de papel manteiga, colocar aqui e colocar ele na saboneteira para vocês venderem. Aí, compacta um pouquinho mais se ele caber dentro. E aí colocar dentro da saboneteira. Tá? Não vou colocar agora só pra não sujar. Colocar o papelzinho em manteiga. Mas não é muito legal? Deixa eu pôr aqui, ó. Show, né? O interessante é vocês entenderem essa massinha. Quando vocês fizerem a primeira massinha, vocês vão adorar. Adorar mesmo. É uma massa fácil de fazer. Uma massa que dá um resultado muito, muito legal. E no banho é delicioso. Delicioso. E também, ó, se você entender aí o jeito de trabalhar, você consegue fazer todo esse trabalho sem fazer muita sujeira por conta do amido de milho, tá bom? E aí, conta pra mim o que vocês acharam. Muito legal. Muito. No banho isso, gente, é uma delícia. Pode fazer só cubinhos, tá? Pode pensar no formato. Pode pegar algum tipo de forma. Eu já fiz com cortador.
sabe o cortador de inox? Coloco dentro, aperto, depois tiro, ele sai e você faz um coração, por exemplo. E aí é só arrasar. E aí? Conta pra mim o que você achou. E o mais gostoso. Aqui, né, nesse universo lá de cá desse vidrinho, a gente tenta fazer com que as pessoas saiam do comum. Sair do comum é entender que muitas pessoas, elas tomam banho com sabonete tradicional vida toda, não fala nem anos, vida toda. Quando a gente oferece algo que realmente é diferente, a pessoa fala, meu, então você está mostrando para ela um momento que muitas vezes ela nem imaginava que poderia ser diferente do casual. Mas lembra, para que isso aconteça, você precisa de colocar até um passo a passo de como usa, porque as pessoas perguntam pra gente, mas como usa? É muito comum, tá? E não vai falar assim, como você não sabe? Não sabe, porque não é comum. Então, a ideia é que você estimule banhos diferentes, para as pessoas realmente conseguirem se conectar mais com elas, usar daquele momento, aqueles minutos que ela tá dentro do box, para realmente ser um momento de relaxamento, de prazer. E por que não uma delícia no corpo? Tenho certeza que você também vai se apaixonar por essa missão, por esse propósito, que é incrível. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Beijo!